nosso tema de hoje é o comércio e a pandemia, a situação atual e as perspectivas após essa tragédia que se abateu sobre o país. E o nosso convidado é o Alfredo Cotait Neto, ex-senador por São Paulo, presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Alfredo Cotait é engenheiro civil e atual presidente do Conselho Curador da Fundação Espaço Democrático. Nós vamos hoje ter a participação, com muita alegria, da senadora suplente pelo PSD São Paulo, Ivani Bosco, que também faz parte da diretoria da Associação Comercial, e dos companheiros colaboradores do Espaço Democrático, Luiz Alberto Machado, economista, e Roberto Macedo, economista. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Alfredo, de acordo aí com o economista-chefe aí da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, cerca de 20 mil lojas encerraram as suas atividades desde março, quando começou esse distanciamento social. Isso não é uma estatística econômica fria apenas. Isso para as empresas e para os trabalhadores, isso é uma grande tragédia, né? Para começar esse nosso diálogo, eu gostaria que você nos desse um quadro resumido dos efeitos dessa pandemia no comércio e até agora. Como é que a situação atual, como é que está a situação atual do comércio hoje, após 3 meses de distanciamento social? Primeiramente, um cumprimento a todos, a você, Rondino, ao professor Roberto Macedo, professor Luiz Alberto Machado e a minha companheira de chapa no Senado, a Ivani Bosco. Olha, depois de 90 dias em que as atividades não essenciais estiveram fechadas, eu insisto nisso, que quem não pôde trabalhar eram as atividades não essenciais. E aí eu vou pensar para vocês o pequeno varejo. Logicamente, o médio varejo também, mas eu quero focar mais nessa resposta para o pequeno varejo. Ondino, só para você ter uma ideia do que é a cidade de São Paulo, nós temos em torno de 110 mil a 120 mil lojas, ou seja, lojas do varejo. São aquelas lojas físicas em que o comerciante chega de manhã, levanta a sua porta e, no fim do dia, fecha a porta. Então, esse é um primeiro número importante para vocês entenderem o que o economista Marcel Solimeu quis falar com as 20 mil empresas. Ao mesmo tempo, essas 120 mil lojas, ou seja, varejistas, né, elas têm em torno de 600 mil funcionários registrados em carteira. E esses dados são do Sindicato dos Comerciários. Pelo Sindicato dos Comerciários, já houve uma perda de quase 80 mil postos de trabalho. Ou seja, se você fizer uma análise deste cenário, você vai chegar à conclusão que o Instituto de Economia da Associação Comercial chegou quando se falou nas 20 mil empresas que fecharam as portas. Esse dado ainda é um dado provisório, porque nós não temos a confirmação. Mas uma coisa que eu acho que é importante você esclarecer para todos, Rondino, é que aqueles que fecharam encerraram atividades. Agora, muitos que estão tentando abrir na retomada, muitos ainda vão ficar pelo meio do caminho, porque muitos não têm a condição de dar a continuidade nos seus negócios em vista da própria situação em que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é o tema que o Roberto Macedo quer tratar com você. É isso, professor Roberto? Sua vez. Nessa linha, certo, Alfredo? Eu queria saber
Agora que depois de 3 meses começou aí uma flexibilização mais explícita, né? Porque muita gente flexibilizava e tudo de uma forma até, às vezes, ilegal. Como é que você está vendo a flexibilização? Certo? Isso está andando, está sendo satisfatório ou ainda há obstáculos? Professor Roberto Macedo, olha, vamos começar a entender o que foi a flexibilização. Na verdade, começa com as restrições feitas pelo decreto governamental. Uma retomada não é simples. Ela precisou de um plano de retomada, que é o Plano São Paulo, elaborado pelo governo do Estado, e que dizem que foi elaborado com cientistas, por cientistas e economistas, mas eu tenho a certeza que tinha engenheiros no meio, porque é um plano extremamente interessante na sua arquitetura. E esta reabertura faz com que as atividades que estão paralisadas tenham a sua retomada por fases. São 5 fases. A primeira fase, que é aquela do fechamento, que é a fase vermelha, é a fase 1. A fase 2 é a fase laranja, onde você admite o início da retomada. Por decreto governamental, no dia 1º de junho, a cidade de São Paulo já foi classificada na zona 2, na zona laranja. Mas só depois de um acerto com a Prefeitura de São Paulo, onde 27 entidades do comércio de rua assinaram um termo de cooperação e um protocolo para que pudesse se dar início a essa reabertura. Portanto, 10 de junho é um dia fundamental para nós, que é o dia da retomada. Do dia 10 de junho até agora, transcorreu-se mais ou menos 12 dias, quase 2 semanas. Eu acho que tivemos bons resultados. O decreto coloca algumas restrições, como, por exemplo, você só pode funcionar 4 horas por dia. Você pode ocupar 20% da sua área, do seu estabelecimento, entre outras restrições. E a Prefeitura de São Paulo organizou e definiu os horários aonde as atividades de rua poderiam funcionar. Nesse período de 12 dias, eu tenho conversado com os responsáveis das 27 entidades, todos sem queixa, estão aceitando o decreto, aceitando o plano, porque para eles é melhor abrir 4 horas do que não abrir. E estão trabalhando em cima do protocolo de forma rígida, a ponto, professor Roberto Macedo, de eu poder afirmar que daquilo que é do nosso conhecimento, nesses 12 dias, não houve nenhum caso de contaminação, ou quer seja dos comerciantes, quer seja dos funcionários. É evidente, nós não temos a avaliação dos consumidores, mesmo porque esses consumidores, aqueles que não se conscientizaram da gravidade do problema, ainda fazem aglomerações nas ruas, ainda pegam o transporte público, porém, aqueles que estão cumprindo o protocolo com rigidez não estão se contaminando. Então, é uma boa amostra, a ponto que nós estamos advogando perante o governo do Estado e a Prefeitura a passagem da cidade de São Paulo para a Zona 3, a Zona Amarela, que amplia o horário de trabalho para 6 horas e amplia a área de utilização de estabelecimentos
para 40% da sua área. É essa expectativa que nós temos, e eu acho que o esforço dos comerciantes merece ser atendido. Doutor Alfredo, até a minha proposta disso, eu vou passar a palavra para a senadora Ivani, mas só um detalhe a propósito dessa restrição de horário, me parece um pouco incoerente, porque se você concentra todos os eventuais fregueses num período de 4 horas, é óbvio que é muito mais fácil de haver concentração de pessoas do que se vocês passar. Se eu puder ir de manhã na loja, eu prefiro. Outros preferem ir à tarde. Achei um pouco incoerente esse detalhe. Rondino, como nós temos 2 brilhantes economistas, eu prefiro dizer o seguinte: como o Plano São Paulo foi feito por economistas, esta foi a falha deles. Agora, pelos engenheiros, Jorge abria 8 horas. Mas que vai fazer, né? Economista é economista. E sem brincadeira da parte, na verdade, é só uma imposição do Plano São Paulo. Eles devem ter as suas razões, nas quais nós desconhecemos. Eu concordo com você, se tivesse um horário ampliado, nós teríamos menos aglomeração nas ruas e menos aglomeração no metrô. Aí vem a cidade de São Paulo, a prefeitura, e fala que não pode ter acumulação no horário de pico. Aí, realmente, a equação é muito complicada. Portanto, nós aceitamos, porque o que nós precisamos é abrir. Perfeito. Ivani Bosco, sua vez, a palavra é sua. Os meios de comunicação noticiam que o governo está oferecendo crédito para os empresários. Eu tenho conversado com alguns empresários que sempre me dizem que não conseguem esse acesso a esse crédito. E são empresas que são ligadas ou ao setor de perecíveis ou ao setor de sazonalidade, que necessitam de novos estoques, porque senão não conseguem encarar o que vem pela frente, né? Então, a minha pergunta é, Alfredo, como é que está sendo conduzido esse processo disso? Olha, para poder responder esta pergunta, eu quero começar com uma formulação anterior, que é o seguinte: quando começou-se a falar no coronavírus, a primeira palavra que eu vi é uma guerra contra o vírus. Se é uma guerra, nós deveríamos ter, na verdade, uma coordenação federal, nacional, e se é uma guerra, nada melhor do que o Exército para fazer esta coordenação. Eu estou dizendo a coordenação operacional. E que tivesse uma única diretriz. E o que está acontecendo agora é como não existe esta única orientação, uma única diretriz, cada um está tentando fazer o que pode para tentar ajudar as empresas. Então, a parte de crédito vem do governo federal, aonde cada dia que eu escuto o nosso ministro Paulo Guedes falar, ultrapassa de 1 trilhão, já chegou em 2 trilhões, e esse dinheiro nunca apareceu, porque não é a vontade dele. Não existe uma estrutura operacional para fazer com que esses recursos cheguem na ponta, cheguem para capital de giro. Um bom programa que eles fizeram foi o financiamento da folha de pagamento por 2 meses, aquela MP, se não me engano, a 986, a MP que possibilitou as empresas a manter os seus empregados, e o governo, então, liberou recursos diretamente na conta dos empregados. Mas quem assumiu a dívida foi a empresa. Ou seja, para capital de giro não veio nada. E aí começa a ter vários programas. Um programa para o micro, para o pequeno, que são programas até bem estruturados, mas com dificuldade
dos recursos realmente atingirem a empresa e o comerciante. Do pequeno para o médio, não tem nada. Ele está completamente desamparado. E o grande não precisa. Não precisa porque vai no BNDES e arruma o crédito que for. Então, existe aí uma dificuldade operacional. E, além do mais, isso mostrou para nós que, para mim, pessoalmente, foi uma decepção. Eu sempre achei que o governo, com o nosso sistema financeiro, com a Receita Federal estruturada, conhecia exatamente os cidadãos e tivesse realmente isso registrado. Mostraram que não tem, mostraram que estão totalmente perdidos, a ponto, né, de fazerem aquele crédito emergencial corretíssimo, através da Caixa Econômica, só que aí mais de 50 milhões de funcionários públicos receberam o dinheiro, tiveram que devolver. Onde nós estamos? E outros 50 milhões que foi para Ourinhos, para abastecer as caixas econômicas da região, os ladrões foram lá e roubaram, e ninguém mais fala sobre isso. Ou seja, é uma desorganização tão grande que mostra a falta de canais para que se possa fazer que este crédito que você mencionou, que poderiam salvar muitas empresas, chegasse realmente para serem capital de giro dessas empresas. Perfeito. Luiz Alberto Machado, a sua vez. Alfredo, na última reunião do Comitê de Avaliação de Conjuntura, em que são feitos depoimentos de representantes dos vários segmentos do comércio, a grande maioria foi de um desempenho muito abaixo do esperado. Essa reunião foi no final de maio, nós vamos ter a próxima no final dessa semana. Muito bem, as exceções foram o agronegócio e o e-commerce. O e-commerce teve um desempenho extraordinário. A minha pergunta é a seguinte: pela sua sensibilidade, essa participação ampliada do e-commerce permanecerá com o fim da pandemia? Professor Luiz Alberto Machado, deixa eu te explicar uma coisa. Um dado importante, eu não sei se vocês discutiram lá na conjuntura econômica. Uma comparação de abril de 2020 para abril de 2019, que pode incluir maio de 2020 para maio de 2019, o varejo, estamos falando do varejo, né? Teve uma queda na média de 67%. Isso é interessante, essa avaliação, na hora que você se aprofunda e vai verificar que a loja física teve uma queda de 80%. Porém, o e-commerce cresceu acima do normal, né? Atingindo proporcionalmente mais do que o dobro do que fazia antes. Ou seja, as grandes empresas, aquelas que têm plataformas, que puderam usar o e-commerce, se saíram bem nesta pandemia, nessa situação, e puderam compensar, em parte, a sua receita, mesmo porque é fundamental ter a loja física. Então, eu vou lhe responder. Eu acho que nós vivemos, sem dúvida nenhuma, uma crise sanitária, uma crise econômica, sem discussão. Não vou falar da crise política, pelo amor de Deus, mas nós temos uma crise comportamental. E essa crise comportamental é que está levando, por exemplo, nós aqui, sobre a batuta do Rondino, estamos conversando dessa forma virtual. Eu preferiria muito mais estar na forma presencial, onde a gente poderia conversar, interagir, mas isso está começando a ficar cada vez mais uma forma de nós nos comunicarmos, né? Não só neste momento de pandemia, mas
com certeza, ele será também um meio de comunicação daqui para frente. Assim como o e-commerce. Todos hoje, aqueles que não se ingressarem no comércio digital e não tiverem acesso a plataformas digitais, terão o seu negócio, eu não vou dizer que prestes a serem encerrados, mas terão muita dificuldade de sobrevivência. Então, hoje, o que se faz muito, e aí você deve ter acompanhado, as grandes empresas têm convidado as pequenas para usarem a sua plataforma para tentar vender os seus produtos. A Associação Comercial de São Paulo já se antecipou, criou o Vitrine ACSP, que é uma plataforma onde os nossos pequenos, o pequeno varejo, nossos associados, vão poder colocar seus produtos e aí fazer a venda através do comércio digital. Tenho a absoluta certeza que o comércio digital vai crescer muito e quem não estiver dentro dele não sobreviverá. É evidente que, quando eu falo isto, eu olho o pequeno, porque é o pequeno que não tem essas ferramentas. E ele tem que realmente se associar ou a uma associação comercial como a nossa, ou a uma empresa grande, onde ele possa também expor os seus produtos, além da sua loja física. Perfeito. Professor Roberto Macedo? Alfredo, minha pergunta é sobre os tais protocolos, certo? Você mencionou aí o protocolo, e eu queria saber se você podia descrever um pouco mais de detalhe no caso aí do comércio. Eu tenho acompanhado essa crise desde o início, aprendendo aí com o pessoal da área sanitária ou médica, como que. E aqui no Brasil, o pessoal fica muito preocupado com respiradores, né? Não sei se é porque eles ensejam essas notícias aí de corrupção na compra. Parece tanta notícia sobre respiradores e a escassez deles. Agora, é uma coisa que falha aqui no Brasil, e os especialistas apontam isso, é que há pouco teste, né, da presença do coronavírus no meio da população, para saber onde está havendo a contaminação, onde estão as pessoas, e também para fins de proteção. Então, talvez eu esteja falando uma coisa que não seja possível, mas no caso do comércio, está sendo aproveitada aí essa flexibilização, por exemplo, para aplicar teste nos empregados, certo? E, idealmente, seria possível, em tese, ter um custo, né? Fazer também o teste dos clientes, né? Porque seria uma forma de pegar esse pessoal de periferia, acho que a única forma de serem testados seria andar aí pela cidade e tivesse um programa mais centralizado aí de teste das pessoas. Professor Roberto, olha, é lógico que nós não desconhecíamos até como seria o combate a esta pandemia, a esse coronavírus. Nós aprendemos que tem 3 formas de você fazer o combate. E muitas delas pelas experiências que vieram de fora, e que nas quais você não pode copiar na sua integralidade, porque nós temos uma outra situação de um país complexo, com uma população num nível de pobreza considerável, onde não há devida habitabilidade, não tem saneamento básico, falta condições de higiene, para você fazer um comparativo, quer seja com a Europa, quer seja com outros países, como muita gente tem feito. As 3 formas são o seguinte: ou você faz um lockdown de 15 dias de cara, mas fecha tudo e ninguém sai. Aí você tenta conter a progressão do vírus. Para o Brasil, impossível. Para São Paulo, então, como é que você segura a periferia? Outra forma é abrir tudo, como foi a Suécia, por exemplo, né? Abre tudo para que, na verdade, haja já uma contaminação
do que o infectologista Davi Wippe comenta, que é a imunidade de rebanho. Então, todo mundo se imuniza e aí, na verdade, você diminui a influência do vírus. E a terceira é essa que foi adotada, que é uma do achatamento da curva para não comprometer o sistema público de saúde. As pessoas esquecem isso. Nós só estamos nesse isolamento social porque a regra nossa é achatar a curva. Só que ela vai levar um tempo maior, né? O que na lockdown levaria um mês, no máximo, ou na abertura levaria 2, 3 meses, no achatamento vai levar 7, 8 meses, né? Mas por que foi adotado isso? Porque o Brasil não tem condições de fazer o lockdown, exatamente porque a periferia você não consegue isolar a periferia, né? No caso de São Paulo e no caso, de uma certa forma, pelo interior do Brasil. Então, nós temos aqui uma questão que aí sim eu me remeto aos seus respiradores. Para que não se coloque o sistema público de saúde em colapso, você precisaria ter uma oferta de leitos clínicos e uma oferta de leitos de UTI suficientes para atender as pessoas contaminadas. São Paulo começou atendendo, chegou num certo pico e hoje, com a criação de hospitais de campanha, com a compra de respiradores para serem utilizados em UTI, chegou num nível de estrutura de saúde pública suficiente para atender a população. E aí a gente ouve falar, professor Roberto, retomar a economia, os casos estão crescendo. Mas não é porque reabriu a economia, porque o vírus não foi embora, ele está aí. E nós precisamos sair. Nós não podemos ficar eternamente em isolamento social, não vamos ficar o resto da vida, porque em algum momento nós vamos ter que pegar esse vírus. Tomara que seja no fim da curva, né? Então, o fundamental é nós entendermos que hoje o sistema público de saúde está com folga, está com leitos disponíveis para atender a população. E aí eu acredito, né, que essa curva foi achatada. É evidente que os casos de contaminação aumentam. O que nós precisamos é manter os protocolos e manter as orientações de isolamento para o público de risco, né, a população que é grupo de risco, e aqueles que têm alguma doença complementar que devem ser preservados e isolados. Esses devem continuar isolados. Os outros devem começar a sair exatamente para poder diminuir o tempo, né, de permanência dessa curva de contaminação. Protocolos. Fundamental o uso de máscara. Não é possível nenhuma pessoa sair para a rua, contatos com terceiros, sem estar usando máscara. Segundo, higiene nas mãos. Não se pode tocar. Tocar no quê? O que pode transmitir? Transmite, falam que elementos metálicos podem transmitir, mas você pode pegar no ônibus, você pode pegar, ou você pode pegar em alguma outra forma, onde você trocou alguma ação com alguém. Então, você tem que manter as suas mãos higienizadas, com álcool gel ou lavando elas. E o mais importante é o distanciamento social. Você manter um distanciamento entre as pessoas entre 1,5 m e 2 metros, para que não haja a contaminação maior entre a respiração, entre a fala. É por isso que a máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos são os principais itens. Agora, testagem. A testagem seria muito bom que pudesse ser feito
inicialmente na periferia. Nós, aqui na cidade de São Paulo, temos 12 milhões de habitantes. 6 milhões estão no centro expandido. Todo mundo foi isolado. 6 milhões na periferia, não tem como isolar, professor Roberto. Se fizesse a testagem lá, você saberia quem poderia estar imunizado e poderia sair ou não. Mas não foi feito. O poder público não fez. Agora, eles querem que os comerciantes, as empresas que estão 90 dias fechadas, sobrevivendo, só Deus sabe como, querem que ele faça a testagem dos seus funcionários. A grande empresa fará, tenho certeza absoluta. A média empresa também fará. Mas como que uma pequena empresa está desesperada, não deram capital de giro para eles, não deixaram eles trabalhar, como é que eles podem assumir o compromisso de eles testarem a cada 15 dias seus funcionários e entregar esses resultados para o poder público? Se o poder público bancasse isso, não tem dúvida nenhuma. Portanto, a testagem ela é uma solução boa para quem tem condições, e não para as empresas a condições aqui de São Paulo, aonde elas estão tentando sobreviver. Perfeito. Ivani Bosco, sua vez. Oi. Bom, nós não vimos em nenhum momento, pela Prefeitura do município de São Paulo, a preocupação de ajudar os comerciantes com a postergação do IPTU, que é um imposto que, quando não é pago no dia certo, ele gera correção monetária, gera multa e se torna cada vez mais caro, né? O que está sendo... Houve algum questionamento nesse sentido com a prefeitura ou com o prefeito do município? Bom, vamos falar de São Paulo, né? De São Paulo, estou falando. Ivani, realmente isso é um problema muito sério. E eu não sei se existe, né, uma prerrogativa de governos, eu não estou falando do governo de São Paulo, mas de governo, de impedir que um cidadão responsável não possa trabalhar 90 dias, auferir a sua renda e ter que continuar com seus compromissos. Porque ele precisa continuar a pagar os seus fornecedores, tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar as suas obrigações de água, luz, energia, continua tudo, né? E os impostos. Então, não é só o IPTU. Ele não ofere renda para poder pagar todas essas obrigações. E aí tem duas questões. A primeira, como ele não recebeu capital de giro, ele não pode cumprir. Ele não teve a receita. E aí, o que acontece? Desorganiza o sistema econômico, porque quebra a cadeia de produção, onde vai haver uma inadimplência monstruosa. E o poder público poderia realmente dar a sua contribuição. O governo federal fez algumas postergações do PIS/COFINS, e mais tiramos, graças ao trabalho da Associação Comercial e do Guilherme Afif Domingos, nós conseguimos derrubar o IOF das operações de crédito nesse momento de pandemia, foi uma reivindicação nossa. E você pergunta o que nós fizemos na prefeitura. A Associação Comercial mandou uma correspondência ao prefeito pedindo que, pelo menos, suspendesse o IPTU das lojas fechadas. Quer dizer, eles podem mandar fechar, mas obriga você a pagar. Nem deles eles tiveram vamos supor, a cordialidade, né, de postergar esse imposto ou de suprimir o imposto, o que seria o mais correto. Alegam que precisavam de dinheiro para poder bancar a tal crise sanitária, problema sanitário. Eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que, na verdade, é um descaso com as pequenas empresas da cidade, né?
Eu comentei com vocês no começo que nós temos uma ordem de 120 empresas aqui físicas na cidade de São Paulo. Agora, tem muitas os MEIs, microempresas, que trabalham no comércio e que são milhares, né, que dependem desse comércio, que estão aí, né, totalmente desamparados. Então, eu fico aí com uma questão importante de que não foi dado o devido olhar para essas pequenas empresas. Luiz Alberto Machado. Só para completar, a Câmara de Vereadores, através de alguns vereadores, tentou fazer uma moção para fazer a postergação desses impostos. Até agora não tiveram resposta. Machado? Vamos lá. Alfredo, alguns restaurantes adotaram estratégias diferenciadas para enfrentar essa situação. Muitos deles aperfeiçoaram seus sistemas de entrega, os chamados delivery, e com isso conseguiram aí abastecer parcela considerável da população. Mas nós tivemos uma coisa muito interessante, uma iniciativa aqui em São Paulo, não sei se em outros estados também, que foi de alguns restaurantes adotarem um sistema de voucher. Ou seja, eles vendiam normalmente a preços promocionais, uma espécie de combo, em que o cidadão comprava agora com direito a consumir no segundo semestre, quando esses restaurantes reabrirem. Com isso, eles conseguiram pelo menos algum recurso, algum faturamento para garantir capital de giro, para sobreviver ao mais difícil. Uma saída extremamente criativa. Você acabou de falar da iniciativa da Associação Comercial de criar aí uma plataforma que os pequenos podem se filiar e utilizar. Você tem notícias de outras iniciativas assim diferenciadas, criativas, de outros setores, de outros segmentos, para enfrentar essa pandemia? Bom, professor Machado, olha, a área de bares e restaurantes foi a área mais sacrificada de todas. Nós não temos muito acesso a essas informações, porque na associação comercial nós não temos associados desse setor. O que nós sabemos é o que nós conversamos com as entidades responsáveis pelos bares e restaurantes, que realmente foram, de uma certa forma, totalmente, né, destruídos por essa pandemia, sem nenhuma atenção dos nossos governantes. Não houve capital de giro, conforme nós já comentamos. Isso foi um absurdo, né? Agora, esses sistemas de delivery, ele conseguiu manter um pouco o seu atendimento, mas não chegava nem a 20% da sua necessidade, do seu faturamento, né? Outros fecharam as portas por completo. Como é que é manter os seus funcionários sem ter o mínimo de receita? E o voucher foi dado, se o governo não deu capital de giro, não ajudou no capital de giro, o voucher ajuda, mas lá na frente ele vai ter que pagar a conta, ou seja, ele hoje usou o voucher para poder pagar salários e fornecedores, lá na frente ele vai ter que comprar e pagar salários, mas não vai ter a entrada, que a entrada já foi feita. Vai ter que fornecer a comida sem receber. É uma bola de neve, professor Machado, né? É criativo para o momento, mas para o futuro é uma incógnita. Então, eu acho que... E não sei se para esse setor de bares e restaurantes, se existem, né, alguma plataforma, eu desconheço. O que eu sei é que, por exemplo, no shopping center, nos grandes shopping centers, os proprietários de shopping estão bancando os restaurantes para que eles não fechem, né? É o que eu soube, mas eu não tenho realmente um conhecimento real sobre esse assunto, né? Porque realmente, além de não ser a nossa área de atuação,
ela foi muito sacrificada, né? Vamos aguardar para ver quem vai sobreviver. Eu acho que vão sobrar poucos. Alfredo, nosso diálogo foi bastante esclarecedor. Eu queria abrir um espaço para o seu um comentário final que você queira fazer antes do nosso encerramento. Meu caro Rodino, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar conversando com você e com os brilhantes Roberto Macedo, Luiz Alberto Machado e Ivani Bosco. Mas deixa eu dizer duas coisas. A primeira é o seguinte: esta forma de fazer as restrições deixou as atividades essenciais funcionando e as chamadas não essenciais fechadas. As essenciais, que era para fechar, para vender bens de primeira necessidade, passaram a vender de tudo. Vendiam não apenas comidas, enfim, não apenas os bens de primeira necessidade, passaram a vender enxoval, vestuário, utensílios domésticos, enfim, o que você precisasse você encontrava nesse supermercado, em detrimento daqueles que estavam fechados, por lei estadual. E aí eu falo, e tenho dito, até as pessoas já não aguentam mais eu ficar falando isso, é um desequilíbrio, porque essas atividades essenciais, onde eu coloco as drogarias, os supermercados, todos aqueles materiais de construção, etc., boa parte deles faturaram além do que costumeiramente faturavam, porque venderam coisas que não faziam parte do seu dia a dia, em detrimento daqueles que estavam fechados. Então, eu quero, mais uma vez, falar, se vocês me permitirem, do desequilíbrio que foi feito. Eu não tenho certeza que isso não foi intenção de ninguém, aconteceu. Mas, como aconteceu, deveria ter uma regra de compensação, que não foi feita. E aí nós poderíamos ter salvo muitas empresas. E, no mais, meus caros amigos e minha amiga Ivani Bosco, eu quero, para encerrar, dizer o seguinte: eu acredito no Brasil, acredito no brasileiro, acredito na nossa criatividade e na nossa superação. Tenho certeza que nós vamos sair desta pandemia e enfim, essas restrições impostas. Vamos vencer a pandemia, vamos estar mais fortes e tenho certeza que nós vamos recuperar o nosso crescimento econômico, mesmo porque os sinais mostram isso. E, por isso, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui a minha mensagem de otimismo. Aqueles que puderem ainda continuar os seus negócios, não percam as esperanças. Tenho certeza que ainda haverá bons frutos para nós colhermos juntos daqui para frente. Fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento. Alfredo, muito obrigado pela sua participação aqui nesse diálogo no Espaço Democrático. Agradeço muito também ao professor Roberto Macedo, a Ivani Bosco, ao professor Luiz Alberto Machado, que mais uma vez nos ajudaram aqui em mais esse diálogo. E agradeço a você que nos acompanha aí pela internet esse novo diálogo. E lembrando que a semana que vem tem mais. Até lá, muito obrigado.